Fios descartam pais idosos na chuva. Mas a justiça veio de um lugar que ninguém esperava. A chuva caía forte naquela tarde de sábado. Dona Mercedes olhava pela janela da casa simples onde morava com Mário há mais de 5 décadas. O coração dela apertou ao ver o carro parar. Era Ricardo, o filho mais velho, e Fernanda, a caçula, não costumavam aparecer sem avisar. Mário, os meninos chegaram, ela chamou, secando as mãos no avental. Mário largou o Marcenete. Suas mãos tremiam. Não era mais o homem forte. O tempo cobrara o preço de décadas, trabalhando pelos filhos. Ricardo, terno caro, relógio no pulso. Fernanda, impecável, bolsa valendo mais que o aluguel. Oi, mãe. Oi, pai. Ricardo cumprimentou. Um aceno rápido, sem abraço. Que surpresa boa ver vocês. Dona Mercedes sorriu, escondendo a tristeza de semanas sem visitas. Vou fazer café. Não precisa, mãe, Fernanda interrompeu. A gente não vai ficar muito tempo. Dona Mercedes sentiu um calafrio. Mário perguntou. Precisamos conversar. É sobre o futuro. Ricardo começou. Futuro? Dona Mercedes repetiu, sentando devagar na cadeira velha. Vocês estão envelhecendo, Fernanda falou. A casa está caindo aos pedaços. Mal conseguem se cuidar. A gente se vira bem, Mário respondeu, defensivo. Pai, não se vira, Ricardo insistiu. O senhor mal anda. A mãe vive com dor nas costas. Não tem condição. Dona Mercedes sentiu o peito apertar. Sabia que a casa era simples, mas era deles. Cada canto guardava uma memória. Então, o que vocês querem? Ela perguntou. Tivemos uma ideia, Fernanda disse, fria. Conhecemos um lugar no interior. Seria melhor para vocês. Que lugar? Mário franziu a testa. Vamos levar vocês hoje mesmo para conhecer. Ricardo apressou. Já arrumamos tudo. Só peguem algumas roupas. Algo não batia. Dona Mercedes olhou para Mário. Ele estava tenso, mas eram os filhos. Está bem, ela concordou, a voz quase inaudível. Meia hora depois, no banco de trás do carro, Dona Mercedes segurava a Branquinha no colo. Mário tinha a mala velha de couro, comprada quando casaram, com roupas e fotos. O trajeto foi silencioso. Ricardo dirigia, Fernanda no celular. A chuva aumentava. A estrada ficava deserta. Onde fica esse lugar? Mário perguntou após 2 horas. Logo ali. Ricardo seco, mas não havia nada. Só estrada vazia. Campos abandonados. A chuva batia forte. O carro parou. Por que paramos? Ela perguntou, a voz tremendo. Ricardo desligou o motor. O silêncio era pesado. Só a chuva. Ele se virou. Nos olhos do filho, Dona Mercedes viu frieza, não amor. Desculpa, Ricardo disse, sem sentir. Mas a gente não pode mais. Não pode mais o quê? Mário perguntou, a voz falhando. Cuidar de vocês, Fernanda completou, olhando a janela. Está pesando demais. Pesando? Dona Mercedes repetiu. Nunca pedimos nada. Não é sobre pedir, Ricardo interrompeu. É sobre responsabilidade. Vocês dão trabalho, despesa. Temos nossas vidas. Mas a gente é seus pais, Mário disse, a voz quebrando. Agradecemos tudo o que fizeram. Fernanda respondeu, tom mecânico. Mas agora não servem para mais nada. Desculpa ser direta, mas é a verdade. A frase ecoou no carro, no peito e alma de Dona Mercedes e Mário. Ricardo saiu, abriu o porta-malas, tirou a mala. Fernanda abriu a porta de trás. Vamos, ela disse sem olhar. Vocês não vão fazer isso, Dona Mercedes chorou, abraçando Branquinha. Não vão nos deixar aqui. Vão ficar bem, Ricardo mentiu, colocando a mala no chão. Alguém vai ajudar. Ricardo. Fernanda! Mário gritou, saindo tropeçando na lama. Não façam isso! Mas os filhos já entravam no carro. Ricardo ligou o motor. Fernanda olhou no retrovisor. Viu a mãe chorando com a cabra, o pai correndo, caindo na estrada molhada. E foram embora.
As luzes sumiram na neblina. Dona Mercedes ficou parada, encharcada, abraçada à Branquinha, sem processar. Mário se levantou, lama nas calças, lágrimas misturadas à chuva. Mercedes, ele chamou, um gemido de dor. Ela se virou. Viu o marido de 5 décadas, o homem que nunca chorara, desabando ali, sob uma chuva que lavava a esperança. Largou Branquinha, correu para abraçá-lo. Caíram de joelhos, abraçados, chorando, sem entender como os filhos que criaram, amamentaram, ensinaram, venderam tudo, podiam ter feito aquilo. A chuva e o frio cortavam. Estavam sozinhos, no meio do nada, com uma mala velha, uma cabra e um coração partido. O que a gente faz agora? Dona Mercedes perguntou entre soluços. Mário olhou ao redor. Estrada vazia, campos molhados, céu escuro. Tinha a mala. Ele a pegou, encharcada, pesada. Olhou para Dona Mercedes. A gente sobrevive, ele disse. A voz firme pela primeira vez. Sempre sobrevivemos. Caminharam na chuva, sem rumo. Branquinha o seguia. Após minutos que pareceram horas, viram uma casa abandonada. Teto caído, porta quebrada, mas era abrigo. Entraram. Chão de terra, cheiro de mofo, mais seco. Mário colocou a mala. Dona Mercedes sentou numa pedra, tremendo de frio, choque, dor. Como eles puderam? Ela perguntou. Mário não respondeu. Abriu a mala para pegar roupas secas. No fundo, algo esquecido, que Dona Mercedes guardava há décadas, algo que mudaria tudo. Ele tirou um envelope amarelado, lacrado, com letra antiga. Depois, uma pasta velha com papéis que ele mesmo esquecera. Por último, um caderninho surrado. Mercedes, ele chamou, voz tremendo. Vem ver isso. Ela se aproximou, enxugando lágrimas. O que é isso? Não sei ao certo, ele respondeu. Mas acho que nossa vida acabou de mudar. Naquela casa abandonada, sob a chuva, começava uma reviravolta. Porque às vezes a vida nos coloca no fundo do poço, não para destruir, mas para mostrar que ainda temos forças para subir. A noite caiu fria na casa abandonada. Dona Mercedes tremia, pelo frio e pelo choque. Mário acendeu um fósforo. A luz fraca iluminou seu rosto, marcado por lágrimas e barro. Precisamos de fogo, ele disse. Encontraram madeiras velhas. Mário montou uma fogueira. As coisas trouxeram conforto. Branquinha se enroscou. Dona Mercedes a acariciou, tentando se acalmar. 52 anos de casamento, ela sussurrou. Criamos 2 filhos, demos tudo e acabou assim. Mário, do outro lado da fogueira, segurava um envelope amarelado. Reconheceu a caligrafia da sogra. Mercedes, ele chamou. Você lembra quando sua mãe te deu isso? Ela levantou os olhos. Lembro. Foi antes dela partir. Pediu para guardar que um dia eu ia precisar. Nunca abriu? Nunca tive coragem, Dona Mercedes confessou. Tinha medo do passado. Mário sentou ao lado dela. Estendeu o envelope. Acho que chegou a hora. As mãos de Dona Mercedes tremeram. O lacre estava intacto. Ela respirou fundo e abriu. Dentro, uma carta dobrada e outros papéis. Desdobrou a carta. A letra da mãe dançava em seus olhos cheios de lágrimas. Minha filha querida, ela leu em voz alta, a voz quebrando. Se está lendo isso, é porque chegou o momento de saber a verdade. Seu pai, que Deus o tenha, deixou terras para você no interior de Minas. Terras dos avós. Nunca cuidamos, ficou esquecido. Os papéis estão aqui. Tudo certinho, são suas. Use para ser feliz. Sua mãe que sempre a amou. Silêncio. Dona Mercedes olhou para Mário, olhos arregalados. Terras? Ela sussurrou. Mário pegou os outros papéis. Escrituras antigas, amareladas. Isso é sério, Mercedes, ele disse, voz trêmula. São propriedades rurais. Mas devem estar vencidas, né? Propriedade não vence, Mário respondeu. Se está registrado, é seu. Sempre foi. Dona Mercedes não conseguia processar.
A vida inteira na luta e terras esquecidas em Minas. Terras que poderiam ter mudado tudo. Tem mais, Mário disse, tirando a pasta velha da mala. Lembra dessa? Mercedes negou. É minha, ele confessou. Guardei há tanto tempo que esqueci. Dentro, certificados de uma empresa, documentos assinados. O que é isso? Quando jovem, antes de casar, trabalhei numa indústria de móveis planejados, nos anos 70. O dono não podia me pagar. Me deu ações da empresa, umas cotas. Eu esqueci. Era pequena demais. Mário riu sem alegria. Achei que nunca daria em nada. Segui como carpinteiro. Essa empresa existe ainda? Mário olhou os papéis. Pelo nome, acho que sim. É a Móveis Império. Dona Mercedes arregalou os olhos. Móveis Império? Aquela rede enorme? Não sei se é a mesma. Ele respondeu, coração acelerado. Mário, Móveis Império está em todo o país. Se fosse, valiam uma fortuna. A gente precisa descobrir. Ele disse, voz firme. Saber se é real. Dona Mercedes releu a carta da mãe. Pegou os papéis de Mário. Olhou para o marido, o homem da humildade. Podemos estar ricos, ela sussurrou. Ou pode não ser nada, Mário ponderou. Mas precisamos descobrir. Dona Mercedes lembrou-se do diário. Remexeu na mala. Ele abriu. A letra firme. Hoje vendemos a aliança de ouro que Mário me deu no casamento. Ele leu, voz falhando. Ricardo precisa de material para a faculdade. A aliança era só ouro. O amor não está no metal, está no coração. Mário parou. Olhou a aliança de prata na mão dela. Nunca perguntara da de ouro. Mercedes? Não, para. Lê mais. Ele virou as páginas. Cada uma facada. Venderam a geladeira para a formatura de Fernanda. O terreno para o casamento de Ricardo. Trabalharam dobrado para o apartamento da filha. A gente deu tudo, Mário disse, fechando o diário. Lágrimas escorrendo. Demos tudo e eles nos jogaram fora como lixo. Não, Dona Mercedes disse, pegando o diário de volta. Eles não nos jogaram fora. Eles nos libertaram. Mário confuso. Libertaram? A vida inteira vivemos para eles. Ela explicou, voz mais forte. Cada centavo, suor, pedaço nosso foi para eles. Ganhamos desprezo, abandono. Mercedes! Mas agora, ela continuou, segurando os papéis. Agora temos uma chance de viver para nós, de descobrir quem somos quando não somos só pai e mãe. Mário olhou para ela, viu a força que a dor acordara. Você está certa, ele concordou. Sobrevivemos ao pior. Vamos descobrir o que há nos papéis e recomeçar. Dona Mercedes pegou a mão dele. Sabe o que faremos se valer algo? O quê? Não vamos contar para eles. Nem Ricardo nem Fernanda. Vão pensar que sumimos na miséria. Por quê? Precisamos reconstruir a vida sem eles. E eles precisam aprender que não se joga pessoas fora impunemente. Mário assentiu. Não vingança, mas justiça. Amanhã buscaremos ajuda, ele disse. Vai procurar alguém que entenda dos papéis. E se valer? Se valer, Mário sorriu, pela primeira vez. Construiremos a vida que nunca tivemos, a que merecemos. A chuva parou. A noite, clara, estrelas brilhavam no teto quebrado. Branquinha dormia. Dona Mercedes e Mário planejavam um futuro que parecia impossível. Porque a vida tira tudo, mas esconde surpresas em lugares improváveis. Aquela mala velha guardava uma segunda chance de viver, de ser feliz, de provar que dignidade não tem idade. Os primeiros raios de sol, Dona Mercedes acordou, corpo dolorido no chão de terra, a mala como travesseiro. Mário sentado na porta, sem dormir, planejando. Branquinha baliu, com fome. Dona Mercedes levantou, músculos reclamando. Abriu a mala, pegou o pão velho, dividiu com o bichinho. Precisamos sair daqui, Mário disse. Não podemos ficar aqui. Para onde vamos? Ela perguntou, a voz rouca. Para a cidade mais próxima. Alguém deve olhar os papéis. Ela olhou os documentos espalhados, temendo que fossem sem valor.
E se não valerem nada? Ela perguntou. Mário olhou para ela, olhos vermelhos, mas com nova determinação. Se não valerem nada, a gente recomeça do zero de qualquer jeito, ele respondeu. Mas para nós, não para quem não merece. Juntaram tudo, pegaram Branquinha e caminharam. Sol quente, asfalto fumegando. Pernas pesadas, pés inchados nos sapatos velhos. Mário mancava. Após 1 hora, ouviram um motor. Caminhão velho. Mário fez sinal. Josué, o motorista, desceu. Homem de uns 50. Boné sujo, rosto gentil. Bom dia. Precisam de carona? Tentamos chegar na cidade mais próxima. Josué acenou. Subam. Vou para Vila Esperança. Uns 30 quilômetros. Vila Esperança? Dona Mercedes repetiu, sentindo algo. Esperança era o que precisavam. Subiram na carroceria. Josué colocou lonas. Arrancou devagar, o motor roncando. Meu nome é Josué, ele gritou. Qualquer coisa é só bater no vidro. Dona Mercedes e Mário se olharam. A primeira gentileza em dias. A viagem durou 1 hora. Chacoalhava, mas não reclamaram. Estavam vivos, juntos, seguindo. Vila Esperança surgiu no horizonte. Casas simples, ruas de paralelepípedo, praça, igreja branca. Uma cidade esquecida, mas humana. Josué estacionou. Tem onde ficar? Ele perguntou. Não, Mário sincero. Mas vamos dar um jeito. Tem uma pensão na esquina. Dona Rosa cuida. Simples, mas limpa. Digam que Josué indicou. Muito obrigado, Josué, Dona Mercedes disse, olhos marejados. Você foi um anjo. Ele sorriu. A gente tem que ajudar o próximo. Partiu. Dona Mercedes e Mário, na praça, observaram um movimento tranquilo. Vamos procurar a pensão, Mário disse. Encontraram. Pensão Vila Esperança. Bateram. Dona Rosa abriu. 1,60. Cabelos grisalhos, avental, sorriso largo. Pois não. Dona Rosa? Josué nos indicou. Precisamos de um quarto. O rosto dela se iluminou. Ah, o Josué. Claro. Entrem. Os conduziu. A casa cheirava a café fresco, bolo, santos nas paredes, crochê nas janelas, chão de cimento brilhando. Um quarto no fundo. Simples, mas cama boa, armário, banheiro. Cama de casal, colcha de retalhos, Bíblia no criado mudo. Quanto é a diária? Mário perguntou. Depende, Dona Rosa respondeu, com olhos que enxergavam. Vocês estão fugindo ou procurando algo? A pergunta os pegou. Dona Mercedes sentiu as lágrimas. Os dois. Fugindo de uma dor e procurando um recomeço. Dona Rosa sentiu. Então fiquem, paguem o que puderem, quando puderem, e me ajudem. Está pesado para mim fazer tudo sozinha. A senhora nem os conhece. Conheço o suficiente, ela respondeu, apontando Branquinha. Quem cuida de um bichinho assim no meio da dificuldade tem bom coração. E isso basta. Dona Mercedes desabou a chorar. Dona Rosa abraçou. Chora, filha, chora tudo, mas depois levanta a cabeça. Vila Esperança recebe gente para renascer. Mário limpou as lágrimas. Dona Rosa, precisamos de ajuda. Temos documentos. Conhece alguém que entenda de papéis antigos? Conheço. Doutora Clarice, advogada aqui perto. Menina boa, justa, não cobra de quem não pode pagar. É minha afilhada. Vou ligar para ela vir. 15 minutos depois, doutora Clarice chegou. Uns 30 anos, cabelos cacheados, óculos, pasta de couro. Madrinha disse que precisam de ajuda jurídica. Mário abriu a mala, estendeu os documentos. Doutora Clarice sentou, acendeu o abajur, começou a ler. Silêncio pesado. Após longos minutos, tirou os óculos. Vocês sabem o que tem aqui? Ela perguntou, devagar. Não temos certeza, Dona Mercedes, coração acelerado. Doutora, Clarice respirou fundo. Essas escrituras são reais. Terras em Minas Gerais que hoje valem milhões por especulação imobiliária e mineração. Mário sentiu as pernas bambas, sentou. E esses certificados são ações da Móveis Império, uma das maiores redes do país. Se são sócios originais,
tem direito a uma fortuna. Dona Rosa levou a mão à boca. Quanto? Mário perguntou. Doutora Clarice calculou. Conservadoramente, uns 8 milhões de reais. O mundo parou. Dona Mercedes não respirava. Mário segurou na mesa. 8 milhões. Eles, jogados fora, eram donos de 8 milhões. Mas há um problema, doutora Clarice continuou. Qual? Vai demorar. Processo, documentação, pode levar meses. A gente tem tempo, Dona Mercedes disse, firme. Temos o resto da vida. E não vou cobrar nada, doutora Clarice falou. Faço isso porque justiça não é só para quem pode pagar. Dona Rosa chorou de emoção. Meu Deus, vocês vão ficar bem. Naquela noite, Dona Mercedes e Mário dormiram numa cama de verdade. Branquinha numa caixinha. Pela primeira vez em décadas, dormiram sem preocupações, sem filhos ingratos. O amanhã tinha um novo significado. Recomeço. 3 meses depois, em Vila Esperança. Dona Mercedes costurava na varanda da pensão. A máquina velha cantarolava. Ela sorria de verdade. Dona Mercedes, a pequena Isabela gritou. Neta de seu Antônio, 7 anos, olhos brilhantes. Oi, meu amor, o que te traz aqui? Minha mãe quer aprender o ponto da minha blusa. Dona Mercedes sentiu o coração aquecer. Há quanto tempo não se sentia útil? Claro, traz ela amanhã depois do almoço. Isabela pulou de alegria. Dona Mercedes parou a costura ao ver Mário, suado, sorrindo, com ferramentas. Onde estava? Ajudando Rafael a consertar o portão. O menino não tem pai. A mãe trabalha. Não cobrei. Cobrar o quê, Mercedes? Não viro as costas para quem precisa. Ela olhou para o marido. Jogado fora como lixo, ainda tinha compaixão. Você é teimoso, ela disse sorrindo. E você ciumenta da minha bondade? Ele brincou. Beijou a testa dela. Naquela noite, Dona Rosa fez um jantar especial. Mesa farta. Dona Mercedes, Mário, seu Antônio, Dona Carmen, Doutora Clarice, Josué. Gente, Doutora Clarice abriu a pasta. Novidades sobre o processo. Dona Mercedes sentiu o coração acelerar. Boas ou ruins? Mário perguntou. Depende. Ela respondeu. Terras aprovadas. Vocês são donos de 4 milhões. Dona Rosa bateu palmas. E as ações, Mário? A Móveis Império confirmou, mas há burocracia. Mais 3 meses para liberar. 3 meses não é nada, Dona Mercedes tranquila. Mas tem outra coisa. A advogada sorriu. Enquanto o dinheiro não sai, a empresa adiantará 50 mil reais por mês. Silêncio. 50 mil por mês? Josué incrédulo. Meu Deus, Dona Carmen. Mário e Dona Mercedes se olharam, lágrimas nos olhos. Não era só dinheiro, era a prova de que não eram inúteis. Quando entre o primeiro depósito? Mário perguntou. Semana que vem. Já abri uma conta. Naquela noite, na varanda da pensão. O que faremos com o dinheiro? Ela perguntou. Primeiro, pagamos Dona Rosa. E um extra pela bondade. Mário disse. Concordo. Depois, ajudamos quem precisa aqui. E a gente, Dona Mercedes? Não vamos aproveitar? Vamos, Mário sorriu. Tratamentos de saúde, roupas novas. Viver dignamente, mas sem perder a humildade. Ela sentiu. Dinheiro não muda caráter. Semana seguinte, 50 mil reais na conta. Mário pagou Dona Rosa, que chorou de emoção. Não precisavam. Precisávamos sim. A senhora nos deu abrigo, carinho. Isso não tem preço. Dona Rosa desabou nos braços de Dona Mercedes. 2 mulheres aprendendo que família é escolha. Mário alugou uma casa simples. 3 quartos, quintal grande para a Branquinha, varanda para a Dona Mercedes costurar. Um lar, sem luxo. Ali, construíram algo maior. Dona Mercedes abriu aulas gratuitas de costura. Mulheres vinham de toda a cidade. A casa cheia de risadas, conversas. Mário fez uma oficina de marcenaria no quintal. Ensinava jovens sem emprego. Seu Mário, por que faz isso de graça? Podia estar rico, descansando. Filho, a gente só leva o bem que fez. Ensinar vocês a ganhar a vida honestamente vale mais que fortuna.
O menino baixou a cabeça, emocionado. 3 meses depois, doutora Clarice chegou. Saiu. Tudo regularizado. Vocês têm acesso aos 8 milhões completos. Dona Mercedes regava plantas. Largou a mangueira. 8 milhões, ela repetiu. 8.200.000 com os juros. Mário saiu da oficina. Olhou a advogada, a esposa, o lar simples. Doutora Clarice, preciso de um favor. Quero que separe 5 milhões. Investir num projeto. Que projeto? Dona Mercedes sorriu, já sabendo. Um lar para idosos abandonados como a gente. Doutora Clarice emocionada. Tem certeza? É muito dinheiro. Absoluta. Sabemos a dor. Hesitar que outros sintam vale mais que milhões. Vai ter o nome de vocês? Não. Lar recomeço, porque todo mundo merece uma segunda chance. Naquela tarde, assinaram documentos, compraram terreno, contrataram. O projeto ganhava forma. Muros subindo, tijolo por tijolo. Dona Mercedes e Mário viviam com propósito. Até que, 6 meses depois do abandono, o telefone tocou. Dona Mercedes atendeu. Alô? Voz trêmula de Fernanda. Mãe, é você? Sentiu o chão sumir, olhou Mário. Os filhos os encontraram. O jogo mudaria. 6 meses antes, Ricardo na sala de reuniões. Papéis espalhados, números vermelhos. Ricardo, precisamos falar da empresa. Fala. Dívidas fora de controle. Fornecedores cortaram crédito. Processos. Banco executará garantias. Quanto tempo? 2 meses, no máximo. A empresa desmoronava. Opções? Investidor ou falência? Falência. Sinal de enterro. No mesmo dia, Fernanda no escritório. Notificação do Tribunal de Ética. Processo disciplinar. Má conduta. 3 clientes queixaram-se. Perderia a licença. Tudo. Como deixei isso acontecer? Ela sussurrou. Obcecada em ganhar. Esqueceu ética, honestidade. 2 semanas depois, Ricardo e Fernanda num café. Cara péssima. Você também. Problemas? Nem imagina. E você? Falência, dívidas, posso perder a licença. Silêncio. Ricardo, precisamos dos pais. O quê? Depois do que fizemos? Eu sei, mas são nossos pais. Sempre ajudaram. Abandonamos eles na estrada. Eu sei, mas não temos escolha. Ou pedimos ajuda, ou perdemos tudo. Fernanda odiava admitir, mas tinha razão. Tudo bem, vamos procurar. No dia seguinte, Ricardo na casa dos pais. Vazia. Porta trancada. Matos. Bateu no vizinho. Sabe do casal que morava aqui? Sei. Seus pais. Depois do que você fez, vou te contar. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Todo mundo sabe. Viram vocês os levando. O carro voltou vazio. Nunca mais apareceram. Estão bem. Levamos para um lugar melhor. Melhor? O vizinho riu. Abandonaram e agora vêm procurar? Precisam de algo, né? Ricardo voltou ao carro. As palavras eram verdade. Ligou para Fernanda. Sumiram. O que fazemos? Contratamos um investigador. Uma semana depois, no escritório de Valdir. Localizei seus pais, ele disse, jogando uma pasta. Onde? Fernanda ansiosa. Viu a esperança. Fotos. Dona Mercedes costurando, Mari ensinando. Sorrindo, vivendo. Felizes, Ricardo murmurou. Construindo um abrigo para idosos. Abrigo? Com que dinheiro? Aí que está. Seus pais nunca foram pobres. Heranças, investimentos esquecidos. Mais de 8 milhões de reais. Silêncio. Ricardo tonto. Fernanda pálida. 8 milhões, ela sussurrou. Já sacaram. Usam para viver e para o abrigo. Ricardo à janela. Os pais abandonados eram milionários. Eles sabiam. Fernanda tremendo. Não necessariamente. Descobriram depois, mais rápido. E não nos procuraram. Ricardo, culpa. Por que procurariam? Vocês os abandonaram. Disseram que não serviam para nada. Somos os filhos. Filhos que jogaram os pais fora. Não têm moral. Ricardo pegou as fotos. Os pais, leves, felizes.
O peso. Eram eles. Precisamos falar com eles. Vão nos receber? Não sei. Mas tentar. Naquela noite, Ricardo chorou pela primeira vez. Fernanda, olhando o celular, o número da mãe. Mãe, Fernanda discou, voz quebrada. É você? Silêncio. Fernanda, Dona Mercedes firme. Depois de 6 meses, você me liga. Mãe, eu não... Me interrompa. Você e seu irmão nos abandonaram na chuva, como lixo. Foi o erro, mãe. Erramos. Erraram? Erro é esquecer aniversário. O que fizeram foi crueldade? Fernanda chorou. Perdão, mãe. Perdão. Quer perdão ou ajuda? Os dois, Fernanda admitiu. Estou perdendo tudo. Acha que eu e seu pai somos banco? Sacam quando precisam, ignoram quando não? Não, mãe. Vou dizer. Quando abandonaram, descobrimos que podemos ser felizes sem vocês. Temos valor, temos dinheiro. Fernanda gelou. Sabem? Sabemos de tudo. E não daremos nada. Mãe, mas, Dona Mercedes diferente. Se quiserem conversar, venham até Vila Esperança. Não prometo nada, mas podemos conversar. A ligação caiu. Fernanda chorou, perdera mais que dinheiro, perder a família. Teria que lutar para recuperar a dignidade que jogou fora. 6 meses atrás, o carro entrou em Vila Esperança. Ricardo dirigia, mãos suadas. Fernanda ao lado, apavorada. Ali Fernanda apontou. Rua das Acácias 42. Casa simples amarela, jardim. Placa artesanal. Família Souza. Bem-vindos. Souza, Ricardo franziu a testa. Desde quando? Desde que decidiram que tem orgulho. Seu Antônio, o vizinho disse, regando. Conheço e sei quem vocês são. Dona Mercedes e seu Mário falaram dos filhos. Vocês têm sorte de terem aceitado recebê-los. Antônio entrou em casa. Ricardo e Fernanda se entreolharam. Até os vizinhos sabiam. Vamos, Fernanda disse. Bateram na porta. Mário abriu. Não um homem curvado, mas ereto, firme, dignidade. Pai, Ricardo mais baixo. Mário não respondeu, apenas olhou os filhos. Ricardo magro, olheiras. Fernanda sem maquiagem, mãos tremendo. Entrem, ele disse. A casa, simples, acolhedora. Cheiro de café. Fotos novas na parede. Mário ensinando. Dona Mercedes como alunas. Eles com Dona Rosa. Fernanda sentiu uma fisgada. Os pais tinham uma vida nova, sem eles. Sentem. Mário indicou o sofá. Ficou de pé. Pai, a gente... Ricardo falhou. Dona Mercedes desceu. Vestido simples, coque, expressão de decepção e esperança. Mãe, Fernanda se adiantou. Precisávamos ver vocês. 6 meses, Dona Mercedes disse, no último degrau. 6 meses para lembrar que tem paz. Sabemos que erramos. Foi terrível. Desculpa, Ricardo apressou. Desculpa, Mário repetiu. Desculpa, apaga o que fizeram? Não, Fernanda chorou. Não apaga, mas estamos desesperados. Perdemos tudo. Não temos mais ninguém. E quando a gente não tinha ninguém? Dona Mercedes, cara a cara com a filha. Quando nos deixaram na chuva, acharam que tínhamos alguém? Não. Fernanda baixou a cabeça. Olha para mim, Dona Mercedes firme. Fernanda obedeceu. Olhos vermelhos, raiva contida. Sabem o que a gente sentiu? Ser jogado fora pelos filhos, tratado como se não valesse nada depois de dar a vida. Sabemos que foi horrível, Ricardo. Não, Mário interrompeu. Não fazem ideia. Se soubessem, não teriam feito. Silêncio de chumbo. Sentem, Dona Mercedes. Vamos conversar. Sentaram. Mercedes e Mário de um lado, Ricardo e Fernanda do outro. Sabem por que aceitamos, Dona Mercedes? Não, porque somos seus pais, e pais não desistem, mesmo quando os filhos desistem. Pausa, mas não esquecemos. Nem perdoamos fácil. Não pedimos para esquecer. Só uma chance de consertar. Consertar como? Com dinheiro? Sabemos que descobriram. Ricardo e Fernanda, constrangidos. Sabemos do investigador, da herança, dos 8 milhões.
Não viemos por dinheiro. Fernanda mentiu. Não. Dona Mercedes sorriu, sem alegria. Então por que 6 meses? Por que só ligaram perdendo tudo? Fernanda desabou. A verdade era cruel. Querem saber a verdade? Mário levantou. Pegou o diário dela. Quando nos abandonaram, achamos que era o fim. Mas descobrimos que a vida inteira vivemos para vocês. Cada centavo, suor, pedaço nosso, foi para vocês. E jogaram tudo fora. Ricardo não olhava o diário. Não sabíamos. Exatamente. Nunca perguntaram. Só recebiam e achavam que mereciam. Fernanda destruída. Mãe, pai, fomos terríveis, mas podemos mudar. Uma chance. Chance? Tiveram a vida toda. Quantas vezes ignoraram? Fingiram ocupação. Trataram como peso. Muitas, Ricardo admitiu. Branquinha apareceu. Viu os dois, correu para trás de Dona Mercedes. Até Branquinha lembra. Viu tudo. O gesto da cabra foi um soco. Sabem o que faremos com o dinheiro? Mário. Não. Construiremos um lar para idosos abandonados, para evitar que outros sintam a dor que vocês causaram. A bomba. Fernanda cobriu o rosto. Não vão ficar com nada? Ficaremos com dignidade, propósito, paz. Coisas que dinheiro não compra. E a gente, vão nos ajudar? Silêncio. Vamos. Dona Mercedes finalmente. Ricardo e Fernanda esperançosos. Mas não do jeito que querem. Não daremos dinheiro. Não pagaremos dívidas. Não resolveremos seus problemas. Então como? Oportunidade de redenção. O lar recomeço. Obra começa mês que vem. Se querem perdão, trabalhem como voluntários, sem salário, sem privilégios. Trabalhar? Servir idosos, ouvir histórias, aprender sacrifício, amor verdadeiro. Por quanto tempo? Pelo necessário. Até entenderem, até se tornarem as pessoas que deveriam ter sido. Ricardo olhou Fernanda. Era a única ponte. A gente aceita. Ricardo firme. Dona Mercedes e Mário viram humildade. Volte semana que vem. Obra segunda, 7 da manhã. Ricardo e Fernanda levantaram. Antes de sair, Fernanda. Mãe, pai, a gente ama vocês. Sempre amou. Só esqueceu de mostrar. Dona Mercedes acenou. A porta fechou. Mário abraçou a esposa. Choraram em silêncio. Perdoar não era fácil. Reconstruir levaria tempo. Mas havia esperança. A família podia ser reconstruída, como deveria ter sido. 3 meses depois, o lar recomeço, quase pronto. Ricardo no jardim, plantando roseiras. Mãos calejadas, sujas de terra. Suava, mas não reclamava. Fernanda pintava o último quarto. Tintas no cabelo, nas roupas velhas. Pintava, limpava, carregava. E ouviam histórias dos primeiros idosos. Seu Benedito, abandonado. Dona Aparecida, roubada pelos netos. Seu Valdemar, filhos querendo herança. Cada história, um espelho. Ricardo, seu Benedito chamou. Essas rosas vão ficar lindas. Espero que sim. Sabe por que escolhi morar aqui? Vi em seu Mário e Dona Mercedes gente que transformou dor em amor. Seus pais são especiais. Beijo. Ricardo sentiu a garganta apertar. Eu sei. E você? Aprendeu porque está aqui? Fui um filho terrível. Não, foi perdido, mas está se encontrando. As palavras do velhinho atingiram. Ricardo virou o rosto para as lágrimas. Dentro, Fernanda terminava a parede. Dona Aparecida entrou. Que capricho, menina. Perfeito. Obrigada. Posso contar algo? Pensei que vocês estavam sendo punidos. Mas vi algo diferente. Gente que quer mudar. Fernanda parou de pintar. A gente quer, mas não sei se basta. Basta. O arrependimento verdadeiro se vê nos olhos. Nos seus, eu vejo. Fernanda desabou a chorar. Dona Aparecida a abraçou. Naquela tarde, Dona Mercedes e Mário chegaram para a vistoria final. Doutora Clarice, Dona Rosa,
seu Antônio, outros moradores. Pronto, o engenheiro anunciou, entregando as chaves. Mário segurou as chaves, emocionado. Olhou Dona Mercedes. Investiram alma. Vamos inaugurar semana que vem. Sábado. Uma festa grande. Viu Ricardo e Fernanda, sujos, cansados, mas com paz no rosto. Mãe, pai, terminamos. Viram como ficou? Lindo. Qualquer um queria morar. Dona Mercedes olhou os filhos. 3 meses os mudaram. Ricardo perdeu a arrogância. Fernanda, a frieza. Entrem. Quero mostrar algo. Levaram todos à sala principal. Na parede, um quadro coberto. Será revelado na inauguração, mas vejam antes. Ela puxou o pano. Linda pintura. Casal de idosos de mãos dadas numa estrada. Chovia, mas sorriam. Arco-íris imenso. Placa dourada. Dedicado a todos os que foram abandonados, mas encontraram força para recomeçar. Que este lar seja refúgio, seja família, seja amor. É em memória da dor que nos trouxe aqui e em celebração da esperança que nos mantém. Ricardo leu e releu, sem o nome deles, sem menção aos filhos. Só amor e recomeço. Mãe, pai, ele disse, voz quebrando. Não merecemos isso, não merecemos o perdão. Não, Mário concordou, e o coração de Ricardo afundou. Não merecem, mas não damos porque merecem. Damos porque escolhemos perdoar. Perdoar não é esquecer, Dona Mercedes completou. É decidir que a mágoa não controla a nossa vida. Fernanda caiu de joelhos. Perdão, perdão por tudo. Por cada dia que ignoramos, tratamos mal, abandonamos na estrada. Dona Mercedes abaixou-se, segurou o rosto da filha. Filha, você acha que a gente não sabe que estavam quebrados quando vieram, desesperados? Fernanda baixou os olhos. Mas vimos nestes 3 meses vocês trabalhando duro, ouvindo, aprendendo humildade. Isso vale mais que qualquer pedido de desculpas. Nunca pagaremos o que fizemos. Ricardo, não o estamos cobrando. Mário, oferecemos algo que nunca nos deram. Uma segunda chance. Segunda chance. Queremos que sejam parte deste projeto. Não funcionários, mas família. Ajudem a administrar. Cuidem dos idosos. Continuem aprendendo. Mas e nossas dívidas? Vocês vão resolver, Mário firme. Sozinhos, honestamente. Reconstruindo. Não damos dinheiro, damos propósito. Ricardo olhou o pai. Entendeu. Ser homem de verdade era caráter. Aceitamos, ele disse. Gratidão. Sábado seguinte, lar recomeço inaugurado. Cidade inteira, Mário no discurso. Este lar nasceu da dor, de uma noite de chuva, de um abandono. Mas descobrimos que o fim pode ser o começo de algo maior. Dona Mercedes ao lado. É para todos os esquecidos, abandonados, descartados, para provar que a vida não acaba quando desistem da gente. Recomeça quando decidimos ter valor. Aplausos, choro. Agradeço aos meus filhos, Mário disse, surpreendendo, que erraram feio, machucaram, mas tiveram coragem de voltar, pedir perdão, trabalhar duro. É fácil desistir. Difícil é dar chance de recomeçar. Fernanda chorava. Ricardo se segurava. Dona Mercedes pegou o microfone. A verdadeira herança não é dinheiro. É o que ensinamos e aprendemos com os erros. Queríamos deixar dinheiro, mas deixamos algo melhor. Exemplo, lição, amor verdadeiro, festa, abraços, idosos emocionados. À noite, Dona Mercedes, Mário, Ricardo e Fernanda na varanda. Perdemos tudo, né? Empresa faliu. Licença perdida. Tem sim, Dona Mercedes. Família a propósito, dignidade. Isso vale mais que fortuna. E trabalho, Mário. Este lar precisará de gente. Fernanda sorriu. Trabalharemos o resto da vida, se preciso. Não é pelo resto da vida. É até se encontrarem, reconstruírem suas vidas. Branquinha apareceu. Não fugiu de Ricardo. Deixou que ele a acariciasse. Até Branquinha perdoou, Mário brincou. Riram. Uma risada verdadeira de família. Porque no fim, Dona Mercedes e Mário
ensinaram a lição mais importante da vida. Dignidade não está no que você tem, mas em quem você é. E família verdadeira não é perfeita. É aquela que erra, aprende, perdoa e recomeça juntos.